Sejam bem-vindos ao Fundacicast, o podcast da Fundação dos Professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Esse podcast é voltado para a gente fazer discussões sobre os problemas que as organizações têm, as novidades, desafios, né, que não só as organizações, mas também os seus gestores têm tratado, gestores, economistas, contadores, né? E nessa mesma linha, vamos trabalhar hoje sobre programas de integridade. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cláudio Miranda, sou professor do Departamento de Contabilidade e também coordenador do MBA em Gestão. Oi, gente, olha lá. O MBA em Governança, Risco, Controle e Compliance da Fundaci. E hoje eu trouxe aqui Renata De Gasperi, que é nossa aluna do MBA de Governança, Risco, Controle e Compliance, para falar um pouquinho sobre programas de integridade. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, Renata, se apresenta para a gente aqui. Olá, sou Renata De Gasperi, sou advogada, especialista em compliance, atuo em prestação de serviços públicos desde 2009, tenho uma atuação em compliance inicialmente com canal de denúncias e investigações desde 2010 e atualmente eu trabalho num grupo de saneamento no Brasil. Obrigado, Renata. Renata, para a gente começar então, todo mundo fala em programa de integridade, integridade. O que é um programa de integridade? É uma ferramenta fundamental para promover a ética e a conformidade nas organizações, além da prevenção de fraudes, atos ilícitos, corrupção em todas as empresas. E por que isso é importante, hein? Reputação e confiança. O programa robusto ele ajuda a construir a reputação da empresa, aumentando confiança dos seus stakeholders. Tá. Prevenção de riscos. A gente consegue fazer toda a parte de um dos pilares do programa de integridade, essa prevenção de riscos. A gente consegue mapear os riscos dentro da organização. Conformidade. Assegura que todos estão conforme as legislações e os regulamentos. E a cultura organizacional. Então, a gente pode dizer que nós temos vários pontos importantes dentro de um programa de integridade. Tá. É legal que o que você colocou são vários pontos que a gente vê durante o curso, inclusive durante o MBA, né? Exatamente. Discutimos muitos desses pontos durante o MBA. Então, quando a gente fala em governança, risco, controle e compliance, ele vai englobar uma série de atividades da organização. Mas, para a gente implantar, não é simplesmente falar, vamos implantar um programa de integridade. Quais são os pontos chaves para esse processo de implantação? Primeiro pilar. Comprometimento da alta direção. Sem o comprometimento da alta direção, não temos como iniciar um programa de integridade. É o Tony at the top, né? Aí depois vem avaliações de riscos. A gente poder mapear os riscos tanto da organização como das áreas. Código de ética e conduta. É ter a elaboração do código, das políticas de compliance, treinamento e capacitação. Temos que ter todo momento dentro da organização a capacitação dos nossos colaboradores. Canal de denúncias, que ele seja independente, que ele seja seguro e confiável. E o monitoramento contínuo e as auditorias, que é fundamental essa engrenagem que a gente fala dessa roda viva, né? O organismo vivo que não pode parar. Então, sem monitoramento e sem auditoria também, não tem como dar continuidade e eficácia nesse programa de integridade. Ou seja, por algum dos pontos que você colocou aqui, eu preciso que a alta gestão dê total apoio a esse processo, né? E para isso eu preciso ter um código de conduta que vai desde quem está em cima até quem está no topo da carreira e quem está lá, o pessoal que está lá na base, né? Acho que é um ponto importante também a questão, isso vale para diversos pontos, né, que a gente discutiu inclusive durante o curso, é a questão do treinamento, né? Porque você tem rotatividade dentro da empresa, tem coisas novas que vão entrando, então as pessoas precisam ser treinadas o tempo todo. Sim, e a questão do treinamento é a capacitação mesmo, Cláudio, e as novidades, que o tempo todo
nós estamos aí recebendo legislações, decretos, então a gente traz isso e acaba formando uma cultura organizacional. Então, a gente percebe a confiança dos colaboradores. Quanto mais a gente fala, capacita os nossos colaboradores dentro da organização, mais eles entendem do assunto e eles compreendem a importância do compliance, do programa de integridade dentro da organização. Bem, então, pelo que você está dizendo, não é tão fácil e eu vou ter algumas dificuldades nesse processo Sim. de construção implantação do programa de integridade. Quais são essas principais dificuldades, Renata? Uma delas é a cultura organizacional. Quando mudar uma cultura organizacional dentro de uma organização já enraizada pode ser difícil, mas não impossível, né? Resistência interna. De repente, algumas pessoas, algumas gestões, por não compreender os benefícios do programa de integridade, têm certa resistência. Recursos limitados também pode ser uma dessas dificuldades. Então, é muito importante ter esse recurso disponível para a área de compliance e atualização constante. Né? Então, se não tiver essa atualização, essa frequência e acompanhar a legislação, acompanhar decretos, também pode ser uma dificuldade aí durante a implementação do programa de integridade. Renata, por que as pessoas resistem a implantar um programa de integridade? É uma questão de cultura organizacional, Cláudio, porque sempre foi assim. Aí você chega na empresa para a implementação do programa de integridade, mas a gente fazia dessa forma. Então, é uma questão de cultura organizacional, mas com o passar do tempo, você vai capacitando os colaboradores, você vai trazendo de uma forma muito transparente, muito aberta para todos dentro da organização e você percebe que talvez aqueles que se apresentaram resistentes no início, hoje são seus maiores parceiros, que é algo que eu gosto de dizer bastante. Compliance, programa de integridade, então quando eles olham para a área de compliance é parceria. Algumas áreas, essas áreas de controle, normalmente, não são muito bem vistas dentro da organização, né? Auditoria interna é muito comum isso, né? Costuma ter muita piadinha, inclusive, sobre auditores internos, né? Então, em função dessa dificuldade, você falou, inclusive, a questão de ter recursos, né? A importância de recursos. Quais são os erros mais comuns que a gente costuma observar no processo de implantação desses programas de integridade? É a falta do comprometimento da alta direção. Gestores, líderes que não engajam no programa de integridade, com certeza vai dificultar a implementação do programa. Código de ética e conduta mal definido. Se não tiver as diretrizes claras para o colaborador saber realmente o que ele deve seguir e o que ele não pode fazer, também vai ser um grande erro. Treinamentos insuficientes. Treinamento, na minha opinião, é uma das grandes chaves do programa de integridade. Você está capacitando o seu colaborador a todo momento, com atualizações, os novos colaboradores que entram na organização. Então, isso é extremamente importante, a questão do treinamento. Ignorar feedback. É importante a gente ter esse olhar para os feedbacks. A gente pode planejar melhor os nossos treinamentos, ao longo do ano, e inexistências de consequências. Não adianta você ter o programa de integridade implementado, você ter um canal de denúncias, você faz a investigação e na hora da sua recomendação, não vamos seguir, não vai ter consequência para essa pessoa ou para aquela. Então, isso também seria um grande erro numa organização, não ter as devidas consequências aplicadas, né? As medidas disciplinares aplicadas. É interessante que quando a gente vê os relatórios da CFE, né, a gente vê que muitas vezes as próprias organizações não abrem processos criminais, processos civis, muitas vezes pensando no nome da organização. Né? Então, infelizmente, isso acaba ocorrendo. Você falou de código de conduta, né? De problemas na construção do código de conduta, código de ética, né? As organizações vão trocando nome, mas quais são os pontos importantes dentro de um código de conduta pensando no programa de integridade? O que precisa ter que você acha importante? Cláudio, essa questão do juridiquês é bem complicada. Então, é importante você conseguir transmitir
o que você quer que o colaborador entenda. Então, seja simples na sua escrita, no seu recado para o colaborador. Então, tiver que colocar figuras ilustrativas, da melhor maneira que, desde da alta direção à base dos colaboradores, ele possa ler e compreender aquele código de ética e conduta. É importante isso, né? Porque as organizações, as grandes organizações, não são formadas só pelo topo, né? Exato. A base. Ela é o grande número de funcionários, né? Então, a gente precisa construir uma coisa no sentido que eles possam compreender a importância de um programa de integridade, que eles possam entender a importância desse código de conduta, né? Então, bem interessante essa questão que você colocou. Mas a gente vê muitas organizações, Renata, que fazem implantações de código de conduta, programa de integridade, implantação de sistemas de ISO 9000, de uma série de coisas que a gestão traz, né? Mas muitas vezes acaba sendo esquecido, né? Como é que eu faço para montar esse programa de integridade e as pessoas não esquecerem que ele existe? Extremamente importante, Cláudio, porque não adianta implementar o programa Integridade e ele chegar no final, o último pilar, que é o monitoramento e a auditoria, e não existir. Então, para um programa de integridade ter eficácia, você precisa passar por todos os pilares, inclusive monitoramento e auditoria. Então, você tem que ter as revisões periódicas, treinamentos contínuos, monitoramento de indicadores e o engajamento da alta direção. Então, a gente volta sempre no treinamento, Exatamente. Na alta gestão. É sempre essa lógica para a gente fazer a manutenção de um programa de integridade. Exatamente, Cláudio. É a questão das evidências. Você passa por todos os pilares, você evidencia todos os pilares e, no final, você consegue ter a comprovação de um programa de integridade eficaz. Renata, a gente falou muito dessa questão do processo de implantação, de quais são os erros, como é que a gente faz para manter esse processo, né? Mas talvez quero voltar um pouquinho atrás para a gente discutir um pouquinho, quando a gente fala em integridade, né? Eu queria que você trouxesse alguns exemplos de como é que essa integridade começa a fugir da organização, né? Parece coisa simples, né? Às vezes até a gente relata um pouco a relação do jeitinho brasileiro, né? Mas tem alguns exemplos de situações que a gente pode ocorrer na organização e que a empresa precisa ficar atenta. Sim, Cláudio. Vamos iniciar com alguns exemplos que podem acontecer. Na prestação de contas, né? A prestação de contas é extremamente importante o colaborador, ele fazer o uso, né, da alimentação dele e ele realmente fazer a prestação de contas como deve ser feita. Que às vezes a gente vê no mercado, né, quando você vai pegar um táxi, e o taxista pergunta só o valor da corrida. Então, acho que parte daí toda essa questão de ética, de conformidade e apresentar para a organização exatamente o que você gastou naquela corrida. Também, já indo para um outro lado, né? Os formulários de conflito de interesses. É importante o colaborador fazer o registro corretamente, com transparência, com muita verdade. Não é algo punitivo e é confidencial. Então, vem para a área de compliance, a gente faz toda a análise e a gente responde àquele colaborador. Então, é algo que, se houver algum conflito, a gente vai explicar qual o caminho, se necessário, procura a alta direção juntamente com a área de recursos humanos. Então, é extremamente importante essa transparência, essa ética dentro das organizações. O conflito de interesse, né? Eu sei que os auditores, por exemplo, eles são obrigados a dizer, inclusive se tem ação com empresas que onde ele investe em ações, porque ele pode ter um conflito de interesse, que ele é investidor numa empresa e vai auditar aquela empresa, né? Se eu vou ter participação com sócio com algum prestador de serviço que vai prestar para essa empresa que eu trabalho, eu preciso informar, né? São coisas, parece até bobas, né? Mas elas são importantes para avaliar isso. E acho que a organização vai fazer essa avaliação. Sim. Aonde entra o conflito, onde não entra o conflito de interesse, não é isso? Exato. Algo que dá para a gente trazer para o nosso dia a dia, nos nossos treinamentos, a gente fala muito dos ativos da empresa. Então, se você tem um ativo disponível para você, utilize ele apenas para questões de empresa.
de serviço do seu trabalho, né? Então, é algo do dia a dia que a gente sempre traz em nossos treinamentos. Você tem a disponibilidade de um ativo da organização, mas você precisa utilizá-lo da maneira correta, ter cuidado com aquele ativo, porque está sob sua responsabilidade, e você utilizar para fins de trabalho. Tá. Renata, para a gente ir encaminhando agora para o final, né? Eu queria um pouco suas considerações finais sobre a questão dos programas de integridade e também, se você puder, Renata, falar um pouquinho de como foi a importância de você ter feito o MBA em Governança, Risco, Controle e Compliance para a sua atividade profissional no dia a dia. Sim. Implementação de programa de integridade traz muitos benefícios para as organizações. Desde o reputacional, da confiança, que nós já falamos aqui, dos stakeholders, vantagem competitiva, com certeza, prevenção de riscos, e automaticamente a gente acaba reduzindo custos operacionais e a conformidade, trazendo um ambiente mais saudável. Com relação ao MBA, sou extremamente grata por todo o tempo como aluna desse MBA, com certeza vários aprendizados, trocas com todos os professores. Todo momento a gente pôde ter essa abertura com os professores, com vocês, coordenadores, sempre nos amparando. Para o meu profissional, sem dúvida, foi fundamental esse MBA na Fundace. Que bom, Renata, ficamos felizes com o seu melhor aproveitamento para a sua atividade profissional. Eu queria convidar vocês, a gente começa agora em maio a nova turma, maio de 2025, né? A nova turma do MBA em Governança, Risco, Controle e Compliance, que foi construído com a ideia de entender que compliance não é isolado, governança não é isolada, controle não é isolado, gestão de risco não é isolado. Eles são um processo integrado em que a Renata, mesmo aqui na discussão que a gente teve, a gente foi falar de risco, a gente falou de controle, a gente falou de governança, né? Então, Exato. Mostrar que esses aspectos que envolvem essa área são amplos, né? E se conectam o tempo todo. E esse é o objetivo pela qual o curso foi construído, né? Exato. Que a gente pudesse integrar todas essas áreas, né? Então o nome acaba sendo até grande, o nome do curso, né? Mas ele foi criado justamente com isso, né? Então, de novo, Renata, queria te agradecer pelo seu tempo aqui com a gente aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Cláudio, e dizer para todos que o programa de integridade ele é um investimento estratégico para as organizações e para a longevidade das empresas. É isso que a gente precisa hoje. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês que estão aqui nos assistindo.